Veja neste vídeo 10 histórias infantis com finais nada felizes. Bem-vindos ao canal Encontrando Fatos. Aqui, mergulhamos nas profundezas dos contos de fadas para revelar histórias fascinantes com finais nada felizes. Estão prontos para descobrir o lado obscuro dos contos de fadas que vocês pensavam conhecer? Então, não se esqueçam de deixar seu like para apoiar o canal, inscrever-se para não perder nenhum dos nossos vídeos e deixar seu comentário compartilhando suas opiniões e sugestões. Preparem-se para uma jornada sombria, repleta de reviravoltas e revelações chocantes. Vamos desvendar os segredos por trás de 10 contos de fadas com finais inesperados. Desde a trágica história da Bela Adormecida até a versão original de A Pequena Sereia, estamos aqui para explorar cada detalhe sombrio e desvendar os fatos ocultos que podem mudar sua percepção sobre essas histórias clássicas. Encontrando Fatos começa agora. Preparem-se para desvendar a verdade por trás dos contos de fadas. Bela Adormecida. A história original da Bela Adormecida, registrada pelo escritor italiano Giambattista Basile no século XVII, difere significativamente da versão mais conhecida destinada ao público infantil. Enquanto a versão popular é baseada principalmente na adaptação feita pelos irmãos Grimm, a versão de Basile, intitulada Sol, Lua, Itália, possui elementos mais sombrios e adultos. Vamos contar a história de acordo com a versão de Basile e destacar as diferenças em relação à história infantil. Em Sol, Lua, Itália, havia um rei que, ao ver uma bela jovem chamada Thalia dormindo em seu castelo, ficou tão encantado que decidiu abusar dela enquanto estava inconsciente. Depois de satisfazer seus desejos, o rei partiu, esquecendo-se completamente do ocorrido. Thalia acabou engravidando e deu à luz a gêmeos, um menino e uma menina, chamados Sol e Lua. Os bebês buscaram instintivamente o peito da mãe adormecida e, ao sugarem seu dedo, retiraram um fragmento de linho que estava preso. Thalia despertou e, sem saber o que havia acontecido, cuidou de seus filhos. Mais tarde, o rei voltou ao castelo e descobriu que Thalia estava acordada e tinha filhos. Ele ficou encantado com a beleza dos gêmeos e, eventualmente, se apaixonou por Thalia. Entretanto, a esposa do rei descobriu o ocorrido e, cheia de inveja, planejou uma terrível vingança. A rainha má ordenou que as crianças fossem assassinadas e que Thalia fosse queimada viva. No entanto, o rei descobriu o plano a tempo e conseguiu impedir a execução. Ele então puniu sua esposa infiel e decidiu se casar com Thalia. A história continua com alguns episódios adicionais, incluindo uma tentativa de matar o rei por envenenamento e a revelação da rainha má sendo uma ogresa canibal. Felizmente, o rei sobrevive e Thalia vive feliz ao lado dele, enquanto os gêmeos são criados com carinho. Comparando essa versão com a história infantil mais conhecida, podemos destacar algumas diferenças significativas. Primeiramente, a versão de Basile é mais explícita em relação ao abuso sexual sofrido por Thalia, um aspecto extremamente perturbador e ausente na versão infantil. Além disso, há elementos sombrios e violentos, como a tentativa de assassinato das crianças e a presença da rainha ogresa. A história de Basile não se concentra no despertar do beijo de amor verdadeiro, mas sim nas consequências dos atos dos personagens e em sua busca por justiça e felicidade. A versão infantil, por outro lado, suaviza esses aspectos mais sombrios e se concentra mais no romance e no despertar da princesa pela ação de um príncipe encantado. 2. A Bela e a Fera. A história original da Bela e a Fera, também conhecida como Cupido e Psique, foi registrada pelo escritor romano Apuleio de Madaura no século II d.C. Vamos contar a história de acordo com a versão de Apuleio e destacar as diferenças em relação à história infantil mais conhecida. Em Cupido e Psique, Psique era uma jovem tão bela que sua beleza rivalizava com a própria deusa Vênus. No entanto, sua beleza despertou inveja e ira nos mortais e nos próprios deuses. Vênus, sentindo-se ameaçada, ordenou que seu filho Cupido a amaldiçoasse, fazendo com que ela se apaixonasse por um monstro horrível. Cupido, entretanto, ao ver a beleza de Psique, apaixonou-se por ela e decidiu poupá-la da maldição.
Ele a levou para um magnífico palácio onde a visitava todas as noites, escondendo sua verdadeira identidade. Psique, curiosa, desejou ver o rosto de seu misterioso amante e, uma noite, acendeu uma lâmpada para observá-lo enquanto ele dormia. Ao ver a beleza de Cupido, Psique derramou óleo quente acidentalmente em seu ombro, acordando-o. Cupido ficou furioso com a desconfiança de Psique e fugiu do palácio. Desesperada, Psique decidiu procurar a deusa Vênus para pedir perdão e recuperar o amor de Cupido. Vênus impôs uma série de tarefas difíceis a Psique, incluindo separar sementes de grãos, buscar água do rio Estige e trazer um pouco da beleza de Proserpina. Com a ajuda de várias divindades, Psique conseguiu superar cada desafio. No entanto, Vênus ainda não estava satisfeita e deu a Psique uma tarefa final impossível: descer ao reino dos mortos e trazer um pouco da água da fonte da juventude. Psique estava prestes a desistir, mas Cupido, que havia se recuperado de seu ressentimento, interveio e suplicou a Júpiter para que permitisse que ele se casasse com Psique. Os deuses, comovidos pelo amor de Cupido e Psique, concederam sua bênção e a transformaram em uma deusa imortal. Cupido e Psique se casaram e viveram juntos para sempre, felizes e apaixonados. Comparando essa versão com a história infantil mais conhecida, podemos destacar algumas diferenças significativas. Primeiramente, a história de Apuleio é mais complexa e traz elementos mitológicos, envolvendo deuses e tarefas desafiadoras para a protagonista. Além disso, a relação entre Cupido e Psique é mais central e não há um foco no aspecto monstruoso da fera. A versão infantil, por outro lado, simplifica a história, transformando a fera em um príncipe amaldiçoado e destacando o aspecto do amor verdadeiro quebrando a maldição. A narrativa infantil também enfatiza a transformação física da fera em um belo príncipe como um símbolo do amor redentor, enquanto a versão de Apuleio enfatiza mais a jornada de Psique em busca do perdão e do amor de Cupido. 3. Branca de Neve. A história original de Branca de Neve, registrada pelos irmãos Grimm em 1812, difere significativamente da versão infantil mais conhecida. Vamos contar a história de acordo com a versão original dos irmãos Grimm e destacar as diferenças em relação à história infantil. Na versão original, a rainha Má era a mãe biológica de Branca de Neve, e não uma madrasta. A rainha costumava perguntar a um espelho mágico quem era a mulher mais bonita do reino, e o espelho sempre respondia que era ela. No entanto, um dia o espelho revelou que Branca de Neve, sua própria filha, havia se tornado a mulher mais bonita. Enraivecida de inveja, a rainha Má contratou um caçador para matar Branca de Neve e trazer seu coração como prova. No entanto, o caçador se compadeceu da jovem princesa e a deixou escapar na floresta. Branca de Neve acabou encontrando uma pequena casa dos 7 anões e pediu abrigo a eles. Ao descobrir que Branca de Neve estava viva, a rainha Má decidiu matá-la pessoalmente. Disfarçada de diferentes personagens, ela tentou matar Branca de Neve 3 vezes, usando um espartilho apertado, um pente envenenado e, finalmente, uma maçã venenosa. Em cada tentativa, os anões conseguiram salvar a princesa. No final, quando a rainha finalmente conseguiu envenenar Branca de Neve com a maçã, ela caiu em um sono profundo. Um príncipe, fascinado pela beleza da princesa, a encontrou na floresta e, encantado, pediu para levá-la para seu castelo. Os servos do príncipe transportaram o caixão de vidro onde Branca de Neve estava de volta ao castelo. Enquanto carregavam o caixão, um dos servos tropeçou e caiu, fazendo com que o pedaço de maçã envenenada fosse expelido da garganta de Branca de Neve. Ela acordou do sono profundo. Eventualmente, se casou com o príncipe. Comparando essa versão com a história infantil mais conhecida, podemos destacar algumas diferenças significativas. Primeiramente, a versão original dos irmãos Grimm é mais sombria e violenta, com a rainha Má sendo a mãe biológica de Branca de Neve e tentando matá-la várias vezes de maneiras brutais. A história infantil suaviza esses elementos, transformando a rainha Má em uma madrasta e retirando as tentativas violentas de assassinato. Além disso, a versão original não menciona o beijo do príncipe como um despertar, mas sim a remoção do pedaço de maçã envenenada. A história infantil também enfatiza mais o papel dos 7 anões como personagens simpáticos e protetores de Branca de Neve, enquanto na versão original eles têm um papel menor
e menos desenvolvido. 4. Cinderela. A história original de Cinderela, também conhecida como Cendrillon, possui diversas versões e variações ao longo do tempo e em diferentes culturas. Vamos contar a história de acordo com uma das versões mais antigas, registrada por Charles Perrault em 1697, e compará-la com a versão infantil mais conhecida. Na versão original de Perrault, Cinderela era uma jovem bonita e doce, mas vivia como uma serva em sua própria casa, sob o comando de sua madrasta e suas duas meias-irmãs. Ela era obrigada a fazer as tarefas domésticas mais pesadas e era maltratada pelas outras mulheres. Quando o príncipe do reino organizou um baile para encontrar uma esposa, Cinderela foi excluída pelas meias-irmãs e pela madrasta, que a deixaram para trás. Cinderela, triste, recebeu a ajuda de uma fada madrinha, que transformou uma abóbora em uma carruagem, ratos em cavalos, um vestido velho em um deslumbrante vestido de baile e deu a ela sapatos de vidro. Cinderela foi ao baile e encantou a todos com sua beleza. O príncipe ficou cativado por ela e dançou com ela a noite toda. No entanto, quando o relógio começou a bater meia-noite, Cinderela teve que partir às pressas antes que o encanto da fada madrinha se desfizesse. Ela deixou para trás um dos sapatos de vidro, que se tornou a única pista para encontrar a dona do sapato. O príncipe, determinado a encontrar a dona do sapato de vidro, visitou todas as casas do reino e finalmente chegou à casa de Cinderela. As meias-irmãs tentaram encaixar o sapato, mas suas tentativas foram em vão. Cinderela, então, apareceu e o sapato coube perfeitamente em seu pé. Ela foi reconhecida como a dona do sapato e o príncipe a pediu em casamento. Na versão infantil mais conhecida, a história de Cinderela segue uma narrativa semelhante, com algumas diferenças notáveis. A versão infantil geralmente suaviza a maldade das meias-irmãs e da madrasta, tornando-as mais caricatas. Além disso, a ênfase é dada ao amor verdadeiro e à bondade de Cinderela, que é recompensada com o final feliz de se casar com o príncipe. Em comparação com a versão original, a versão infantil também pode incorporar elementos mágicos e encantamentos, como animais falantes, e simplifica a trama, focando mais na transformação de Cinderela e no reconhecimento através do sapato de cristal. 5. João e Maria. A história original de João e Maria, também conhecida como Hansel e Gretel, foi registrada pelos irmãos Grimm no século XIX. Vamos contar a história de acordo com a versão original e compará-la com a versão infantil mais conhecida. Na versão original, João e Maria eram dois irmãos que viviam com seu pai, um lenhador, e a madrasta. A família estava passando por tempos difíceis, e a madrasta convenceu o pai a abandonar as crianças na floresta para que eles não passassem fome. Relutantemente, o pai concordou. João e Maria ouviram o plano dos adultos e decidiram deixar um rastro de migalhas de pão para poderem encontrar o caminho de volta para casa. No entanto, as migalhas foram comidas pelos pássaros e as crianças se perderam na floresta. Após vagarem por um tempo, João e Maria encontraram uma casa feita de doces e biscoitos pertencente a uma bruxa malvada. Seduzidos pelos doces, eles começaram a comer a casa. No entanto, a bruxa os capturou e os prendeu em uma gaiola. A bruxa planejava comer as crianças, mas João, sendo esperto, convenceu-a a verificar o forno antes. Quando a bruxa se aproximou do forno, João a empurrou para dentro e a fechou. Livres da bruxa, João e Maria encontraram tesouros na casa e conseguiram voltar para casa. Na versão infantil mais conhecida, a história de João e Maria é bastante semelhante, mas há algumas diferenças notáveis. A versão infantil geralmente suaviza a figura da madrasta, apresentando-a como uma madrasta malvada, mas não tão cruel quanto na versão original. Além disso, a ênfase é dada ao poder do amor fraternal entre João e Maria e em sua coragem para enfrentar a bruxa. A versão infantil também pode incluir elementos mágicos e personagens mais amigáveis, como animais falantes ou ajudantes, que ajudam as crianças ao longo da história. 6. Pinóquio. A história original de Pinóquio, escrita pelo autor italiano Carlo Collodi em 1883, difere significativamente da versão infantil mais conhecida. Vamos contar a história de acordo com a versão original e compará-la com a versão infantil. Na versão original, Pinóquio é uma marionete de madeira esculpida por um carpinteiro chamado Geppetto. Assim que Geppetto termina de esculpir a marionete, ela ganha vida por meio de uma fada. No entanto,
Pinóquio é travesso e desobediente desde o início. Ele é facilmente influenciado e frequentemente se envolve em problemas e encrencas. Ao longo da história, Pinóquio é enganado por personagens como o gato e a raposa, que o levam a uma vida de roubo e mentiras. Ele também encontra o grilo falante, que se torna uma espécie de consciência para ele, dando conselhos e tentando guiá-lo pelo caminho correto. Pinóquio passa por várias aventuras perigosas, incluindo ser preso, quase ser transformado em uma marionete de teatro eterna e até mesmo ser engolido por um monstro marinho. Ao longo dessas experiências, ele sofre as consequências de suas ações, como seu nariz crescendo quando mente. No final, Pinóquio mostra arrependimento e sacrifício, salvando Gepeto do monstro marinho, e com isso, aprendendo lições importantes sobre honestidade, responsabilidade e a importância de tomar decisões corretas. A versão infantil mais conhecida de Pinóquio, principalmente através da adaptação da Disney, suaviza bastante a história original. Na versão infantil, Pinóquio é retratado como uma marionete inocente que deseja se tornar um menino de verdade. O grilo falante se torna seu companheiro leal e consciência desde o início, e a história enfatiza o desejo de Pinóquio de ser bom e a importância de seguir o caminho certo. Além disso, a versão infantil geralmente remove algumas das consequências negativas das ações de Pinóquio, como seu nariz crescendo quando mente, e concentra-se mais na redenção e no amor entre Pinóquio e Gepeto. 7. Chapeuzinho Vermelho. A história original de Chapeuzinho Vermelho, registrada pelos irmãos Grimm, apresenta algumas diferenças significativas em relação à versão infantil mais conhecida. Na versão original, Chapeuzinho Vermelho era uma garota ingênua que foi enviada pela mãe para visitar sua avó doente. No caminho, ela encontra um lobo na floresta que a engana e a leva a um desvio. O lobo chega à casa da avó antes de Chapeuzinho Vermelho e a devora. Posteriormente, quando Chapeuzinho Vermelho chega à casa da avó, o lobo a engana mais uma vez, fazendo-a entrar na cama da avó. O lobo então a devora também. Na versão original, não há um final feliz para Chapeuzinho Vermelho e sua avó. Elas são simplesmente devoradas pelo lobo. A história termina com a moral de que, ao encontrar um lobo, as crianças não devem se desviar do caminho ou conversar com estranhos. A versão infantil mais conhecida suaviza a história original de maneira significativa. Nessa versão, Chapeuzinho Vermelho é uma garotinha inocente que é enviada pela mãe para levar alimentos para a avó doente. No caminho, ela encontra um lobo, mas não desvia do caminho e segue direto para a casa da avó. O lobo então engole a avó e se disfarça como ela. Quando o Chapeuzinho Vermelho chega, ela é enganada pelo lobo, mas finalmente é resgatada por um caçador antes que o lobo possa fazer mal a ela. A história termina com a lição de que as crianças devem obedecer os pais e não falar com estranhos. A versão infantil também enfatiza a importância da bondade, do cuidado com os outros e da obediência perante os pais. Os aspectos mais sombrios e violentos da versão original são suavizados para torná-la mais adequada para crianças. 8. Rapunzel. A história original de Rapunzel, registrada pelos irmãos Grimm, apresenta algumas diferenças significativas em relação à versão infantil mais conhecida. Na versão original, Rapunzel é uma jovem princesa que é roubada de seus pais quando ainda é um bebê por uma bruxa malvada. A bruxa a mantém presa em uma torre alta sem escadas ou portas, acessível apenas por uma janela no topo. A torre não tem maneira de descer, apenas uma trança longa e dourada de cabelos que Rapunzel deixa cair para que a bruxa suba. Um dia, um príncipe passa pela torre e ouve a voz de Rapunzel cantando. Ele fica encantado com sua voz e decide encontrá-la. Ele descobre como subir usando a trança de cabelo e visita Rapunzel regularmente. Eles se apaixonam e decidem fugir juntos. No entanto, quando a bruxa descobre o plano de fuga, ela corta os cabelos de Rapunzel e a expulsa da torre. O príncipe chega à torre apenas para encontrar a bruxa em vez de Rapunzel. Ele salta da torre em desespero e cai em uma moita de espinhos, ficando cego. Rapunzel vagou sozinha até encontrar o príncipe novamente, que a reconheceu por sua voz. Suas lágrimas caíram nos olhos do príncipe e restauraram sua visão. Eles se reconciliam e vivem felizes para sempre. A versão infantil mais conhecida suaviza a história original de maneira significativa. Nessa versão,
Rapunzel é uma jovem que foi mantida em uma torre por uma bruxa malvada desde a infância. Ela possui cabelos mágicos e compridos que o príncipe utiliza para subir à torre. Eles se apaixonam e planejam fugir, mas a bruxa descobre e tenta impedir. No final, o amor verdadeiro prevalece e Rapunzel e o príncipe são reunidos. A versão infantil enfatiza o amor romântico, a perseverança e o triunfo sobre a maldade. Os aspectos mais sombrios e complexos da versão original são suavizados para torná-la mais adequada para crianças. 9. Os Três Porquinhos. A história dos Três Porquinhos possui uma versão original, registrada pelos irmãos Grimm, além de diferentes adaptações populares. Na versão original dos irmãos Grimm, os Três Porquinhos são chamados de Fiddler, violinista, Pfeifer, flautista, e Practical, prático. Eles vivem com sua mãe, que está preocupada com o lobo que ronda a área. Os Três Porquinhos decidem construir casas para se protegerem do lobo. O primeiro porquinho, Fiddler, constrói uma casa de palha. O segundo porquinho, Pfeifer, constrói uma casa de madeira. Já o terceiro porquinho, Practical, constrói uma casa de tijolos. Quando o lobo chega, ele tenta entrar na casa de palha, mas Fiddler consegue enganá-lo e escapa. Em seguida, o lobo vai até a casa de madeira, onde Pfeifer também consegue escapar. Por fim, o lobo chega à casa de tijolos de Practical e tenta derrubá-la. Porém, não consegue e tenta entrar pela chaminé. Os Três Porquinhos preparam uma panela de água fervente e o lobo cai nela, escapando derrotado. Na versão infantil mais conhecida, a história dos Três Porquinhos é simplificada e apresenta uma narrativa mais leve e divertida. Os Três Porquinhos são irmãos que decidem construir casas para proteção. O primeiro porquinho constrói uma casa de palha, o segundo porquinho constrói uma casa de madeira, enquanto o terceiro porquinho constrói uma casa de tijolos. O lobo, vilão da história, tenta derrubar as casas para capturar os porquinhos. Ele consegue destruir as duas primeiras casas, mas encontra dificuldades na casa de tijolos. No final, o lobo é derrotado quando o terceiro porquinho, junto com seus irmãos, engana o lobo e o captura. A versão infantil enfatiza a importância do trabalho duro, planejamento e persistência, bem como a recompensa de tomar decisões inteligentes. Além disso, a história ensina a lição de que o trabalho em equipe e a solidariedade são fundamentais para superar obstáculos. 10. A Pequena Sereia. A história original da Pequena Sereia, escrita pelo autor dinamarquês Hans Christian Andersen em 1837, difere significativamente da versão infantil mais conhecida. Vamos contar a história de acordo com a versão original e compará-la com a versão infantil. Na versão original, a Pequena Sereia é uma jovem sereia fascinada pelo mundo dos humanos. Ela se apaixona por um príncipe humano depois de salvá-lo de um naufrágio. Determinada a se tornar humana e ganhar uma alma imortal, ela faz um acordo com uma bruxa do mar. No acordo, a pequena sereia perde sua voz em troca de pernas humanas. Ela sente uma dor intensa ao caminhar e dançar com as pernas, mas persiste em sua busca pelo amor do príncipe. No entanto, o príncipe acaba se apaixonando por outra mulher e a pequena sereia fica devastada. A pequena sereia é então confrontada com uma escolha difícil: matar o príncipe para recuperar sua cauda de sereia e retornar ao mar, ou morrer e se tornar espuma do mar. Ela se recusa a matar o príncipe e, ao se transformar em espuma, é resgatada por seres espirituais que a ajudam a alcançar um estado superior de existência. A versão infantil mais conhecida, especialmente através da adaptação da Disney, suaviza a história original de maneira significativa. Nessa versão, a pequena sereia é retratada como uma jovem aventureira que sonha em explorar o mundo humano. Ela se apaixona por um príncipe humano e faz um acordo com uma bruxa do mar para se tornar humana. A principal consequência é que ela perde sua voz. Mas a história enfatiza o poder do amor verdadeiro e a importância de encontrar sua voz interior. A versão infantil também apresenta personagens amigáveis, como o carismático caranguejo Sebastião, e inclui canções e elementos musicais para cativar o público infantil. O final feliz é garantido quando a pequena sereia se casa com o príncipe humano e ganha uma alma imortal.
E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado de descobrir os fatos surpreendentes por trás desses contos de fadas com finais nada felizes. Se vocês apreciaram o conteúdo e querem continuar desvendando mais segredos sombrios dos contos de fadas, não se esqueçam de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E não se esqueçam de deixar seus comentários abaixo, compartilhando suas opiniões, teorias e sugestões para os próximos temas que gostariam de ver aqui no canal Encontrando Fatos. Agradecemos a todos vocês por fazerem parte dessa jornada sombria e intrigante com a gente. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir ao canal Encontrando Fatos.